Olá, começa agora mais um Nossa Saúde. O que é o parto humanizado e quais os benefícios para a mãe e para o bebê? Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o parto domiciliar, que tem sido a opção de muitas mulheres. Quais são as vantagens e quais são os riscos? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Janaíne Rossoni, ginecologista e obstetra. Doutora, um prazer lhe receber aqui no estúdio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também. Vamos começar então esclarecendo, né? Qual é a diferença entre o parto humanizado e o parto normal? O que a gente ouve falar em parto normal, na verdade é o parto por via vaginal, né? E parto humanizado é apenas uma vertente do parto vaginal. Então, no parto humanizado, além de se priorizar o parto vaginal, por esse ser o melhor, né, para a mãe e para o bebê na maioria das natural, ocasiões, né? O mais natural, no parto humanizado a gente busca com que essa mulher tenha os seus desejos respeitados. Então, parte do princípio de respeito à mulher, autonomia para as escolhas dela, sempre visando o bem-estar da mãe e do bebê de acordo com as mais novas evidências científicas. Então, essa aqui é a diferença. No parto humanizado, a mulher torna-se protagonista e o respeito a ela e ao bebê são levados em conta. E quais são os benefícios, então, para a mãe e para o bebê dentro do parto humanizado? Bom, então, principalmente a gente vai ter uma mulher que vai ter, durante toda a sua gestação e o parto, seus desejos atendidos, então ela vai ser informada sobre as possibilidades durante a gestação e o parto, e principalmente no parto a gente visa com que essa mulher tenha uma experiência positiva e que a saúde dela e do bebê sejam levados em conta. Então, a gente sempre vai decidir junto com a mulher as melhores opções, buscando uma experiência positiva e uma saúde melhor para ela e para o bebê. Então, só para a gente esclarecer, na verdade, o parto humanizado, ele não é só na hora ali da mulher ter o bebê. Ele começa lá desde que a mulher recebe o diagnóstico de que está grávida, é isso? Pode ser, porque para essa mulher ter um parto humanizado, ela precisa estar informada, né? Na verdade, não necessariamente. Se, por exemplo, vamos supor que uma mulher caia num plantão, numa equipe que trabalha dentro da humanização, mesmo que ela não saiba muito bem qual que é a diferença de um parto ou de outro, essa equipe pode dar a ela um atendimento respeitoso, baseado em evidências científicas, e ela vai ter um parto humanizado. Mas, se ela já, durante toda a gestação, se informar, buscar entender o que é melhor para ela, o que é melhor para o bebê, ela pode reivindicar por isso na hora do nascimento do filho dela. Inclusive, a mulher que tem o parto humanizado, ela pode ter uma pessoa que acompanhe ela em todo o processo até ganhar o filho, é isso? Sim, isso é dentro dos preceitos da humanização, isso é um dos Os benefícios para a mãe? Na verdade é uma conquista das mulheres dentro da humanização foi ter o direito ao acompanhante. Isso elas não tinham antes? Antes não tinham. Então isso é uma lei federal recente que hoje toda mulher tem direito a um acompanhamento durante todo o procedimento de internação hospitalar para o parto e pós-parto. Na verdade, então, diminuir a intervenção médica no parto, é isso? Com certeza, antigamente a gente... Bom, posso falar um pouquinho do contexto, então? Claro que sim, né? Como é que começou a questão da humanização do parto aqui no Brasil? Isso, então, historicamente o parto é um evento familiar, né? A gente vê aí nos filmes, nas histórias, que era a mulher, a mãe, uma parteira, né? Era um ambiente bem familiar e doméstico. Com a evolução da medicina, a gente tirou essas mulheres de dentro de casa e levou para dentro do hospital. Com isso, a gente conseguiu diminuir, né? O índice de mortalidade materno e infantil era bem grande quando a gente tinha apenas partos domiciliares.
Mas depois que a gente levou para o ambiente hospitalar, por um tempo a gente fez condutas que a gente achava que era o melhor, mas com o passar dos estudos a gente viu que não. Então, por um tempo se acreditou que o melhor parto era aquele que acontecesse de uma forma muito rápida. E aí que começaram as intervenções médicas. O médico estimular, a enfermeira estimular que a mulher tenha um parto o mais breve possível, quando na verdade isso não é hoje visto como um correto. Hoje a gente sabe que esse não é o respeitar o tempo melhor. da mulher. Hoje a gente sabe que enquanto a vitalidade do bebê tá boa, a mãe tá bem, não existe mais um tempo limite para o parto. Então as intervenções hoje são feitas com muito menos frequência do que se fazia há 2 décadas atrás. E hoje os hospitais públicos, eles estão preparados para receber essa mulher e para fazer o parto humanizado dentro do que preconiza o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde? Bom, se a gente pensar que para ter um parto humanizado, essa mulher só precisa ter uma equipe técnica qualificada e seus direitos atendidos, qualquer ambiente poderia ser realizado isso, né? Então não demanda de uma estrutura especial. Tem gente que associa parto humanizado com parto na banheira. E não é. Verdade, não. Não, parto na banheira é porque a banheira tem alguns benefícios durante o trabalho de parto, mas não precisa ser na água para ele ser humanizado. Então, mesmo numa estrutura de SUS, onde a gente não tem o conforto, né, que essas mulheres merecem da forma como mereceriam, elas podem ter o parto humanizado. Elas têm que pedir? Como é que funciona isso? O hospital é obrigado a ter essa equipe preparada para fazer o parto humanizado? Hoje existe, o Ministério da Saúde tem alguns programas para garantir isso para as mulheres. Então, alguns hospitais têm um credenciamento específico, um deles é a Rede Cegonha, mas isso não é indispensável. Para uma mulher que vai ter o seu parto no SUS, uma das coisas que a gente tem hoje que garante isso chama-se plano de parto. Plano de parto é um documento onde ela escreve as suas preferências em relação ao parto, as intervenções que ela aceita, as que ela não aceita, os porquês, a questão de garantir o acompanhante. Antigamente, elas não podiam comer nem beber nada durante o trabalho de parto, então se durava 12 horas, elas ficavam 12 horas em jejum, então isso hoje não é mais válido. E nesse documento que chama plano de parto, elas podem ter essa garantia. Então elas estudam, elaboram esse plano de parto e chegam na maternidade com esse documento, apresentam para a equipe que vai atendê-la e a partir desse documento, então ela tem uma carta na manga a mais para ter os seus direitos de parto humanizado atendidos. E normalmente a gente vê uma equipe preparada para receber essa mulher dentro do que preconiza o parto humanizado? Como é que você tem visto aí? Aqui em Floripa a gente tem uma realidade muito boa. Diferente de outros lugares até do estado, aqui em Florianópolis a maioria das maternidades consegue atender essas mulheres. E tudo que precisa, na verdade, é um pouco de boa vontade da equipe. Mais carinho, mais atenção, né? Um olhar mais atento para essa mulher nesse momento tão importante da vida dela. Respeitando a fisiologia do parto natural, né? Deixando que esse processo aconteça de uma maneira o mais natural possível, com o mínimo de intervenções possíveis. E como você falou, é muito mais do que estrutura, você precisa realmente daquela pessoa que está aberta para realmente tratar a mulher como ela merece nesse momento. Isso, esse olhar mais cuidadoso. Coisa de, né, uma palavra carinhosa, um olhar no olho e respeitar ela nas vontades dela daquele momento. E quando é que aí o médico pode intervir num parto humanizado? Em que momento, por exemplo? Bom, na verdade as intervenções elas são de acordo com a necessidade, então geralmente baseadas no bem-estar do bebê. Uma das coisas que é importante no parto humanizado é você estar atento a esse bem-estar. Então a gente faz um monitoramento, né, do coraçãozinho do bebê, da evolução do trabalho de parto. E enquanto tudo está evoluindo bem, poderia se deixar sem intervenções. A partir do momento em que algo sai do esperado ou que esse bebê está dando algum sinal de que ele não está legal, algumas intervenções podem ser necessárias, mas na humanização a gente sempre visa discutir isso junto com a mulher. Então, explicar para ela o porquê que essa intervenção é necessária e propor ver se ela concorda, né? Porque tem coisas que
podem ter um tempinho a mais, então ela tem esse direito de escolher, olha, eu entendo que isso é necessário, mas pode ser daqui 1 hora? Então, você aguenta mais um pouquinho aí? Exatamente, ela pode ter um tempo um pouquinho maior para tentar com que de uma forma natural isso, o processo evolua. Então, o principal é o diálogo da equipe, né? O diálogo dos profissionais com a família que está ali no processo do parto. E uma mulher em gravidez de risco, por exemplo, ela pode ter o parto humanizado? Com certeza. A partir do momento que a gente vê o parto humanizado como um parto respeitoso e buscando o melhor da saúde da mãe e do bebê, a gestação de alto risco deve ser, né, dentro do contexto da humanização. E gestação de alto risco não necessariamente vai ter um parto de alto risco. Em muitos casos de gestação de alto risco, o parto vaginal ainda é a melhor opção para essa mãe e para esse bebê. Então, se elas têm a opção de passar pelo parto vaginal na gestação delas, melhor que seja humanizado. E pela sua experiência pessoal, né, você como médica, como é que avalia toda essa questão do parto humanizado, comparando como era feito antigamente, né, o parto normal? Como é que você avalia aí, traçando um paralelo? Então, a gente vê uma mudança de paradigma muito grande, assim, porque muitas vezes a gente, em conversa de famílias ou de amigos, né, a gente vê algumas mulheres mais velhas com pavor de parto normal. Mas porque elas pariram nesse contexto, que elas entravam sozinhas dentro do hospital, elas não sabiam o que estava acontecendo, eram submetidas a diversos procedimentos que tornavam o parto mais doloroso, então jejum, lavagem intestinal, raspagem de pelos, ocitocina, que é o soro para acelerar as contrações, o fórceps sem uma necessidade só para tirar aquele bebê mais cedo, né? Ou o corte na vagina, que a gente chama de episiotomia. Então, era uma série de intervenções que realmente faziam com que a experiência do parto não fosse algo positivo. Além de tudo, ela passava por isso tudo sozinha. Era muito agressivo. Era muito agressivo. Então, agora, com a humanização, a gente traz um pouquinho do contexto daquele parto familiar, lá da década do século XVI, XVII, que era em casa, né? Que era em casa, com a família, então a gente traz para dentro do hospital. Traz a família para dentro do hospital. Exatamente, então ela vai estar com pelo menos um acompanhante, ela vai poder comer, beber, se movimentar da maneira como ela quiser. A gente tem várias técnicas de alívio da dor, de forma que não precise de medicamentos, então massagem, chuveiro, bola, banheira, nos casos onde tem essa estrutura, para que a experiência do parto seja positiva. E com isso a gente, né, vê uma família nascendo num ambiente mais respeitoso, mais saudável, mais feliz. Eu acredito muito que isso para o futuro vai... Menos traumático, com mais qualidade. Com certeza, né? Vai poder até mudar a nossa humanidade. É verdade. A gente vai fazer uma pausa agora, doutora, e daqui a pouquinho a gente retorna para falar sobre o parto domiciliar, que tem sido a escolha de muitas mulheres. Você vai saber então quais são as vantagens e os possíveis riscos. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje conversa com a doutora Janaíne Rossoni, ginecologista e obstetra. Doutora, antes de a gente começar a falar sobre o parto domiciliar, eu queria falar um pouquinho sobre a cesárea. O Brasil é hoje o segundo país do mundo com o maior número de cesarianas, né? A Organização Mundial da Saúde, inclusive, avalia isso como uma epidemia. Agora a pergunta é, por que com tantos benefícios que o parto humanizado traz para a mulher, por exemplo, por que muitas ainda optam por fazer a cesariana? Então, eu acredito que muito disso se deva a tudo que a gente falou, de como o parto era visto por muitas mulheres, a forma como essa experiência foi vivida por algumas das nossas mães, né, tias, e que isso está na nossa cultura, de que parto é uma coisa ruim, que dói, que é sofrimento. Então, acabou se instalando a cultura da cesárea. Também tem responsabilidade da classe médica, porque
acredito que muitos de nós fizeram uso disso, né, dessa cultura de que parto dói, que é sofrimento, por uma questão de benefício para si. Já para a cesariana, geralmente ela tem um tempo de duração que é 1 ou 2 horas. É agendado o dia, é agendado, hora. tu consegue programar a tua agenda, então é mais prático para os médicos, né? Então, as duas coisas junto fizeram com que a gente tivesse essa epidemia de cesariana no Brasil e a população, de uma maneira geral, por muito tempo acreditou que a cesárea era melhor. Na cesárea também a gente tem uma ilusão de ter controle, né? Porque o médico vai ali, ele tira, ele corta, ele costura, o bebê sai, entrega para o pediatra e está tudo certo. Então, de uma maneira geral, as pessoas acreditam que é mais saudável, quando não é. Tem muito mais riscos associados, tanto para a mãe quanto para o bebê. E você avalia que essa cultura está mudando com o tempo? As mulheres estão entendendo que um parto normal é muito melhor para a saúde dela, para a saúde do bebê, do que uma cesárea, por exemplo? Essa cultura tem mudado, doutora? Tem mudado, A gente vê em muitas regiões do Brasil as mulheres se informando, essa cultura, né, do parto que está voltando, está difundindo muita informação em todas as classes, então tem muitas mulheres buscando o parto normal, mesmo que como que contrariando a família, né? Às vezes a gente atende no consultório assim, não, mas minha mãe teve 3 cesáreas, minha irmã teve cesárea, minha prima cesárea, mas eu quero ter um parto normal. Então a gente está vendo essa cultura mudar. Doutora, a gente agora então vai falar sobre o parto domiciliar. A nossa repórter, a Michele Todescato, né, foi saber como é que ele funciona e conta agora todos os detalhes pra gente. Ao recordar do nascimento da pequena Estela, o papai William não contém a emoção. Ele acompanhou de pertinho todo o trabalho de parto da esposa Viviane, que durou 56 horas. O parto foi domiciliar, com a presença da família, doula e enfermeiras obstetras. Eu lembro de tudo, né? Eu fiquei todas as horas acordadas e não tive nenhum medo, né? Eu acho que o apoio que a gente teve de acompanhamento das meninas, né? Não deixava nenhuma sombra de dúvida daquilo que a gente estava predisposto. Foram muitas horas, mas foi mágico. Eu tive todos os processos de piscina, de banheira, de cama, banquinho. Enfim, foi um processo longo, mas que para mim foi fundamental. Eu entendo hoje que o parto me transformou na mãe que eu sou. Eu precisei desse tempo longo para me entender mãe. Então eu não acho que essas horas tenham sido... Por mais que a gente sempre associe a dor, que existe de uma certa forma, mas é uma dor que eu estava esperando me beber. Então, foi muito transformador. E eu entendo que sem essas horas eu não seria o que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. E se eu tivesse simplesmente retirado, não tivesse esperado o tempo dela, que o tempo dela foram essas 43 semanas, foram essas 56 horas. A enfermeira obstetra Vânia Colasso tem 31 anos de profissão. Há 17, decidiu que, além de atuar em hospitais, ela ajudaria as mulheres que desejam parir em casa. Hoje, a Vânia tem uma equipe de enfermeiras que realizam partos domiciliares na Grande Florianópolis. A mulher, ela tem que ter um processo íntimo no qual ela se sinta segura, né? No ambiente privativo, onde essa sexualidade possa aflorar. E não só a sexualidade, todos os hormônios que envolvem a sexualidade. Em especial a ocitocina, que é um hormônio do amor. E a humanização, ela veio nesse sentido, de a gente transformar esse processo íntimo, sem invasão à mulher, sem violência a ela. O nosso corpo sabe parir. A gente acolhe mulheres que querem conhecer uma assistência mais humanizada, uma assistência sem intervenções, fugindo de violência obstétrica, que hoje é muito a realidade, não no interior do país, mas em maternidades que a gente frequenta, buscando esse vínculo mesmo, e serem protagonistas do seu próprio parto, né? E terem um nascimento do seu bebê diferente, terem um nascimento com mais respeito, mais humanizado. Então, o parto domiciliar planejado ele já é intrínseco
um parto humanizado? Justamente por esse respeito à fisiologia da mulher. A Organização Mundial de Saúde reconhece o domicílio como um local seguro para o parto, desde que alguns critérios sejam atendidos. Entre eles, que toda a gestação seja saudável, que o local ofereça estrutura para o parto e que esteja próximo de um hospital que atenda emergências. A enfermagem é habilitada para realizar o parto natural. O parto deve ser assistido por pelo menos 2 enfermeiras obstetras. A posição do Conselho Federal de Medicina é que os médicos não participem desse momento. Nós, como equipe, nós nos reafirmamos em cada parto que é o melhor modelo embasado cientificamente para uma mulher de risco habitual. Ela está parindo desde que ela se sinta segura, desde que seja uma escolha dela, é o melhor modelo para estar sendo seguido, né? Então, obviamente que o parto domiciliar ele é um parto que ele é planejado, ele não é um parto que acontece do dia para a noite, eu decidi, eu vou ter meu parto amanhã em casa, então ele é um modelo que a gente faz um pré-natal, acompanha o pré-natal da mulher, como enfermeira, juntamente com o obstetra. Então a gente faz todo esse acompanhamento para saber que está tudo ok para esse bebê estar nascendo em casa. Foi na metade da gestação que a mamãe Aline se interessou pelo parto domiciliar. Junto com o marido Thomas, eles procuraram ajuda profissional para esclarecer as dúvidas sobre esse tipo de parto. E seguros do que viram e ouviram, tomaram a decisão. A Serena viria ao mundo da forma mais natural possível. Durante o parto, sabe, tá ali segurando a mão, poder saber que ela pode contar comigo, a posição que ela precisa, eu vou estar ali para segurar. E se ela tiver que morder alguém, ela vai me morder. Então, assim, para o pai, eu acho que a parte em casa é muito legal porque tu consegue realmente participar, né? E no hospital eu já sinto que é uma coisa que tu não tá livre para participar. É um dia que, ao contrário da minha mãe, que ela lembra com sofrimento, é um dia que eu esperei, né? Que eu pensava que quando esse dia chegasse era um dia que eu queria desfrutar. Então, é um dia que me conforta quando eu lembro. Queria que todas as mulheres passassem por isso. Doutora, o parto domiciliar ainda é bastante polêmico. Qual é a sua avaliação sobre esse procedimento? Então, principalmente do ponto de vista da classe médica, ele não é bem visto. Muito também por conta desse contexto histórico que a gente tem, de que quando o parto era feito domiciliar, no século XIX, XVIII, tinham índices de mortalidade altos, né, tanto materno quanto neonatal, e com o processo de transformação do parto com o evento hospitalar, esses índices reduziram. Mas eu, dentro da humanização, como um dos principais preceitos é a informação à mulher, e desde que ela esteja informada, ela tenha seus desejos respeitados, eu entendo o parto domiciliar como um direito da mulher. Quando a gente tem um pouquinho de empatia e olha essa mulher no contexto onde ela vai parir, na casa dela, com as pessoas que ela quer, de uma maneira bem natural, com o mínimo de intervenções possíveis, eu respeito isso para aquelas mulheres que queiram, desde que seja um parto domiciliar planejado, né? Então, tem que ter uma equipe muito responsável que vá te atender e que respeite os critérios, né? Para que esse parto possa acontecer de uma maneira segura, que é uma das coisas que a gente mais quer também. E quais seriam os benefícios, né, para a mãe que escolhe esse tipo de parto, ter o bebê em casa? Então, eu acredito que seja um ambiente mais confortável, mais aconchegante, né?
para quem pratica, para quem atende partos domiciliares, muitas vezes tem uma evolução de parto mais favorável, justamente porque algumas mulheres se sentem inseguras no ambiente hospitalar. E para parir, a mulher precisa estar em segurança. Então, além de um ambiente mais confortável, mais seguro, geralmente é mais amoroso, ela pode ter mais pessoas da família com ela. Como na maioria dos hospitais pode levar apenas um acompanhante, então em casa ela pode ter as pessoas que ela quiser, pode ter o irmãozinho mais velho acompanhando junto. Então esse é um dos benefícios desse conforto e amorosidade que tem no ambiente familiar. E se é melhor para a mãe, certamente o bebê também sente isso, consequentemente é melhor para ele. Exatamente. E agora, quais os cuidados que se deve ter? Por exemplo, parece que tem que ter uma distância mínima, você tem que ter um hospital, que para caso aconteça qualquer problema, você possa recorrer sem uma demora muito grande, é isso? Então o parto domiciliar tem alguns critérios que precisam ser respeitados, né? Então, a gente diz que para ter a possibilidade de um parto domiciliar tem que ser uma gestação de risco habitual, que seria uma gestação que não apresentou nenhuma intercorrência, né? Então, uma mulher que apresentou uma pressão alta ou que tem muitas cesáreas anteriores, né? São condições que aumentam os riscos do parto. E para esse parto, melhor para essa mulher é estar mais perto do hospital, ou dentro do hospital. Sim. Mas para mulheres com uma gestação sem intercorrências, com histórico de partos anteriores, sem intercorrência, ela pode ter o parto domiciliar, desde que ela esteja a mais ou menos 40 minutos da maternidade mais próxima, né? Então, essa distância é para o tempo de se detectar alguma condição, ter uma transferência num tempo hábil para a gente poder resolver. Doutora, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, qual a mensagem que você deixaria para as mães que estão nos assistindo e que estão prontas para ter os seus bebês? Bom, então, o que eu gosto de falar muito é que essas mulheres busquem informações, né? É muito importante você se conhecer, entender do processo da gestação, do parto, o que pode acontecer, quais são os benefícios do parto para você e para o seu bebê, quais são os riscos, né, envolvidos no parto, na cesariana, para você optar por aquilo que for mais seguro para ti. E o que tu se sentir mais confortável em fazer. E isso se dá, então, buscando informação em rodas. Na internet está cheio de sites confiáveis, tem muitos profissionais trazendo muita informação, né? Hoje a internet nos ajuda tá aí, nisso. Né, para todo mundo. E conhecer a si mesmo, né? Estar atento ao seu corpo, perceber os sinais de que o teu bebê está saudável para vocês poderem ter uma experiência bem positiva. Nada melhor como a informação para você fazer a melhor escolha para você e para o bebê também. Com certeza. Né? Doutora, muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada. E o Nossa Saúde que falou então sobre parto humanizado, que falou sobre parto domiciliar, cesárea, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação e a gente se vê na próxima semana. Até lá!